Oi pessoal, estou aqui para mais uma resenha. Desta vez eu vou falar sobre a Torre Negra. Mais uma vez estarei falando sobre a Torre Negra. Eu tenho vídeos já gravados a respeito da Torre Negra, mas dessa vez eu vou falar da série como um todo. Eu acabei de ler o último livro da série, que chama-se A Torre Negra, volume 7, e terminei de ler então as mais de 4.000 páginas que compõem a história de Roland o Pistoleiro. Então, pessoal, não sei nem como começar. Não sei porque são 7 livros, eu quero falar dos 7 e falar a impressão geral que eu tive, sem soltar nenhum spoiler. Eu vou começar falando com uma coisa do Stephen King, na última página do livro, isso não é spoiler, tá? Ele sempre, quando você vai lendo A Torre Negra, o Stephen King mesmo, ele coloca notas dele, trechos assim do que ele acha da obra ou do que ele acha de certos personagens e vai contando como foi o desenvolvimento da trama, como o que ele pensou ou o que deu inspiração para ele fazer a Torre Negra, coisas do gênero. E no final do último livro ele escreve sobre o final da Torre Negra, né? Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: nunca me empenhei tanto num projeto em minha vida, e sei, ninguém melhor que eu, ai de mim, que ele não foi inteiramente bem-sucedido. Mas que obra fictícia consegue sê-lo? Então, ele mesmo confessa que não é uma obra que foi inteiramente bem-sucedida, e eu concordo plenamente com ele. Ao terminar a série, eu fiquei com uma sensação de que várias coisas na trama não foram bem resolvidas, o que é comum acontecer em séries muito longas, o que é comum acontecer até em novelas de televisão, quando a história se estende por muito tempo, é comum haver assim perdas, lapsos, né, na narrativa. Mas tudo bem. Eu vou começar falando geral. Por exemplo, eu gostei dos 4 primeiros livros da série, tá? Uns mais, outros menos. Mas a partir do 5º livro, a série começou a decair. E decaiu muito, ao meu ver. O 6º livro, por exemplo, para mim, poderia nem ter sido escrito. É um livro que eu li assim, e quando eu terminei de ler esse 6º livro, eu falei, chega, não quero mais ler Torre Negra, não por um tempo, vou dar um tempo, e eu parei de ler acho que em outubro, e retomei agora, né, na semana passada, nessa semana, no início da semana eu comecei a ler a Torre e terminei. Então, eu já comecei a ler o 7º livro já meio desanimado pelo que o 6º livro já vinha mostrando, né? Bom, é isso. Eu gostei da história? Gostei. Acho que a Torre Negra poderia ter sido uma história bem diferente da que King se valeu para contar. Eu acho que ele se perdeu em vários aspectos, mas essa é a minha opinião. Mas vamos lá. Eu vou falar do primeiro livro então. O primeiro livro é O Pistoleiro. Este livro é considerado por muita gente como o pior da série, ou como mais difícil de ler. Eu posso dizer que O Pistoleiro, na minha opinião, é um livro sim difícil de ler, porque é um livro que você não conhece nada a respeito da Torre Negra, e é um livro que dá muita abertura para a história. É um livro que, nossa, se King resolvesse ter tomado outro rumo, não o rumo que ele tomou para a história, mas outro rumo, ele escreveu uma história aqui que dava para fazer, nossa, abria um leque para milhões de histórias, e podia ter várias histórias fabulosas escritas, e não foi bem o que aconteceu. Mas este livro, ele tem uma certa dificuldade porque ele é muito cru. Ao contrário dos outros 6 livros, que tem uma história mais definida, que tem mais personagens, este livro é um livro solitário. É um livro em que você está em contato direto com o pistoleiro, que chama Roland,
E você vai conhecendo Roland aos poucos. E Roland é um rapaz muito solitário, é um homem solitário, e ele vaga pelo deserto, e ele encontra criaturas bizarras, e ele está indo atrás de um homem preto, né, que é muito misterioso, e no final desse livro você acaba tendo um pouco, uma visão um pouco melhor de quem é esse homem preto e as previsões que ele faz para o futuro, né, que é a deixa para o segundo livro. Então este é um livro que tem que ser lido com muita atenção e não com muita rapidez. É um livro essencial para o entendimento da história. Tá? Eu gostei muito por causa da crueza. Se todos os livros tivessem sido escritos da forma como o Pistoleiro foi escrito, com a imaginação do Stephen King com 19 anos, que foi quando ele começou a escrever a história da Torre, nossa, acho que seria o melhor livro que eu já li na minha vida, para vocês terem uma ideia de tão legal que é a forma como ele conta a história. É crua, áspera, ela é seca, sabe, eu não sei definir, mas quando você lê, quem não leu, quando você lê esse livro, você vai perceber a crueza da história, sabe? E é isso. Eu não vou falar muito a respeito, porque não tem muito o que falar a respeito desse primeiro livro. Aí a gente entra no segundo livro, que é onde a história começa a tomar forma. E foi quando eu comecei a pensar comigo mesmo, não é bem o que eu gostaria que fosse a Torre Negra. Sabe quando você tem aquela coisa, quando você vai ler um livro, você pega um livro pela primeira vez, uma saga, principalmente uma saga, e você tem uma expectativa muito grande com relação a essa saga, e você tem devaneios a respeito da história, você cria uma expectativa com relação à história, e você fala, nossa, a história deve ser foda, deve ter isso, deve ter aquilo, a gente cria essa expectativa, né? E eu vi que aqui não é nada do que eu imaginava, então a história da Torre Negra já começou a decair no meu ponto de vista, porque ela já começou a seguir um rumo, diria, comercial. Eu acho bastante comercial a forma que o Stephen King escolheu para seguir com a narrativa da Torre Negra. Mas então, a escolha dos três, segundo volume da saga, é aqui onde Roland, após conversar com o Homem de Preto no final do primeiro livro, ele vai encontrar os três amigos, eu posso dizer amigos, que vão fazer parte da história e o seguirão e fará com que... Desculpa. Roland, ele encontra três amigos neste livro, e esses três amigos participam da jornada até a Torre Negra com Roland em praticamente todos os livros. Tá? Não todos exatamente, mas eu não vou soltar spoiler. Mas é exatamente isso, ele era um cara solitário e agora ele é um cara que tem a companhia de três amigos. Só que primeiro ele conhece um cara que é um viciado em drogas e através de uma porta, tem vários portais durante a narrativa da Torre Negra, e ele nessa porta ele sai de um mundo e vai para outro, né? E existem vários mundos nessa narrativa. E o que acontece? Roland sai do mundo médio, que é onde passa a história principal, e vai para Nova York, da Nova York que a gente conhece. E lá ele conhece então o Ed Gein, e o Ed Gein se torna um amigo dele. Depois, mais à frente, o Roland, através de outra porta, ele conhece a Odetta Holmes, que é uma negra ativista do ano de 63, também em Nova York, que se torna uma amiga dele também. E ela tem um problema, ela tem uma espécie de... não chega a ser esquizofrenia, mas ela tem uma dupla personalidade. Existe uma outra mulher que anda na cabeça dela, que assume, às vezes, o lugar dela, que se chama Deta. A Odetta é a mulher principal e Deta seria a outra personalidade dela. E depois, num terceiro portal, o Roland ele acaba não conhecendo um terceiro amigo, porque esse terceiro amigo na realidade
Ele aparece no primeiro livro, que é o Jake, que é um garoto. E só que esse Jake ele aparece de novo no segundo livro de outra forma. E eu não posso explicar muita coisa, senão eu vou dar spoiler. Então basicamente é isso. A narrativa começa a ficar mais arredondada. O Stephen King dá forma à narrativa. E graças a esse livro, então ele entra no terceiro, né? Que aí os amigos que ele encontra no segundo livro passam a participar desse terceiro, né? Numa jornada. E eles ficam vagando pelo deserto, ficam vagando por cidades abandonadas, como se fossem cidades do Velho Oeste. E esse menino aparece de fato nesse terceiro livro, Jake, tá? Não vou falar muita coisa porque senão é o que eu falei, vou dar spoiler. Não tem muito o que falar. O que acontece? O Stephen King ele enrola muito, ele enrola demais. Para contar, às vezes, fulano foi na casa de cicrano, ele demora 200 páginas para contar esse trechinho de que fulano foi à casa de cicrano. E enche de linguiça o meio da história. Então, tem horas que se torna cansativa essa forma de contar a história. Mas em outras não, e outras sim. Então, esse livro eu já senti que ele é um pouco mais cansativo e chato do que o segundo, né? E como eu não vou editar esse vídeo, eu já vou até falar para vocês. Primeiro livro, nota 10. Segundo livro, nota 8. Terceiro livro, nota 7, 6, 7, entre 6 e 7. Não é uma história que eu gostei tanto, não. No final dessa história tem um trem chamado Blaine. É um cara chato demais, a história é chata demais, eu achei completamente desnecessária. E essa história do trem se arrasta até o início do quarto livro, né? O Mago e Vidro. E o desfecho do que acontece, do que começou a acontecer com os amigos do Roland e o Roland no trem, tem desfecho aqui nesse livro, no começo desse livro. Tirando isso, tirando o trem chato que tem no terceiro livro e no começo desse livro, eu acho que esse livro é nota 9, quase nota 10, eu não vou dar 10, nota 9. Esse livro é fenomenal, ele é uma viagem no tempo. Você volta pro período em que Roland tinha 14 anos de idade e mostra assim, como ele se tornou um pistoleiro. E ser um pistoleiro era algo assim como o mais alto cargo que alguém pode almejar a ser, né? E ele era um pistoleiro porque ele tinha no sangue já, assim, ele já tinha no sangue como é que eu vou falar? Ele já vem de uma linhagem de pistoleiros, essa que é a verdade, né? Ele e os amigos dele. Então você acaba conhecendo a história de Roland, de como ele se tornou pistoleiro, e você acaba indo para várias cidadezinhas do mundo médio, Gilead, onde Roland nasceu, Megis, onde ele conheceu a namorada dele, a Susan, que ele fala nos livros anteriores, né? Que ele conta dela um pouco. E aqui é uma viagem no tempo, são 800 páginas falando dele no passado, né? E aí tem uma bruxa muito malvada nessa história, que ela hipnotiza as pessoas, e o Roland também sabe hipnotizar as pessoas. E, bom, não tem muito o que falar, mesmo porque eu não lembro muito bem da história. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só lembro que eu gostei demais desse livro. É nota 9, com certeza. Aí entra o que eu chamo, não só eu, tá? O que eu vou falar agora acontece, muita gente, por exemplo, se entrar lá no Amazon.com, muita gente considera os 3 últimos livros da série os 3 livros que não se adequam à história que o Stephen King tinha começado. Esses 3 últimos livros, eles foram escritos depois do acidente que o Stephen King teve, eu acho que em 1999, e ele quase morreu. Então ele ficou com o coração na mão, e em 2002 ele começou a escrever a história da torre. Em 2001, 2002 ele começou a escrever o restante da história, que resultou no livro 5, 6 e 7. Ele pensou que ele poderia morrer
e deixar para os fãs o vazio, né? É aquela coisa o ruim de série é isso, né? O escritor, ele começa a escrever a história e não sabe se vai estar vivo para continuar contando essa história para os fãs. E essa história da Torre Negra demorou 34 anos para ser terminada, né? Começou em 1970 e terminou em 2004. Então eu acho que o Stephen King ele perdeu o fio da meada, se é que eu posso dizer assim. Então esse livro aqui, O Lobos de Cala, a história é interessante, mas eu acho que ele foi para um lugar que tipo assim, para terminar essa história da forma como ele continua aqui, para terminar a história da Torre Negra, não ia ter como terminar de uma forma tão legal. Eu posso estar errado, por exemplo. Tem gente que pode amar esse livro, pode adorar esse livro e adorar o final da Torre Negra. Aliás, eu estava vendo no Scooby e vi que no final da Torre Negra o livro está com 4.6. De 0 a 5, 4.6 a nota final do livro. E eu achei assim, enquanto que no Amazon.com tá 3,5, porque tem 3 estrelinhas e meia, né? E os americanos, eles são bem mais críticos do que nós brasileiros. Por exemplo, você tem 300 pessoas dando 5 estrelas pro livro e tem 200 dando nota 1 pro livro final. Só para vocês terem uma ideia. Então tá bem balanceada os prós e os contra com relação ao livro. Agora no Scooby todo mundo dá 5 estrelas. Perde até a graça. Eu falo, gente, cadê o senso crítico? Eu falo, se o pessoal aqui quiser dar dislike, quiser pôr não gostei no meu vídeo, pode pôr. Eu não vou falar que gostei de uma coisa sendo que não gostei. Eu gostei da Torre Negra? Gostei. Gostei da história? Gostei, mas eu acho que o Stephen King se perdeu, e ele se perdeu feio a partir do 5º livro. Então, eu não vou me alongar no que é a história do 5º livro, eu só posso dizer que a nota dele é 5. E o 6º livro que eu poderia ter riscado do mapa, se eu tivesse sido Stephen King, eu teria vergonha de lançar esse livro, que é a Canção de Susana, que só fala do bebê dela com uma outra doida lá, entendeu? A história é basicamente isso, fala dela e deles indo de um mundo para o outro, vai e volta, e vai para um mundo, e vai para outro, e não sei o que, e é só enrolação e encheção de linguiça. Esse livro aqui é nota 3 no máximo, ainda estou sendo generoso. E aí vem o livro 7, que é o livro final. Eu estava desanimado para ler esse livro por conta do livro 6, por conta do 5 também, mas mais por conta do 6. Por isso que eu dei uma parada de alguns meses para refrescar a memória, ler outros livros. E aliás, eu li vários livros bons com essa parada. Eu li livros excelentes. E eu acho que a Torre Negra, perto desses livros, ela deixa muito a dever. A história como um todo mesmo. Mas enfim, livro 7, final da história. Ah, meu Deus, o que eu posso falar a respeito desse livro? Eu não posso ficar falando muita coisa porque eu posso acabar soltando muito spoiler. Mas, por exemplo, a deixa que o Stephen King deixa no último livro, no penúltimo livro, que são os lobos, né? Os lobos são uma espécie de saqueadores que entram numa cidadezinha chamada Calas Bryn Sturgis. E eles entram nessa cidade para sequestrar as crianças dessa cidade e levar para um lugar chamado Trovoada. E nesse lugar as crianças são operadas, os médicos vão e tiram da cabeça dela parte do cérebro e depois eles devolvem as crianças à cidade e elas voltam como runtes, como se fossem debiloides, crianças débeis mentais. É mais ou menos isso. E daí o que eles fazem com esse cérebro eu não vou contar para vocês. Mas é mais ou menos isso. E o que acontece com esse cérebro das crianças é contado neste livro aqui. Até então, nesse livro, Lobos de Cala, a gente acaba conhecendo o que de fato, sabendo que de fato o que são os lobos. E eu não me surpreendi quando eu descobri o que eles eram. E aqui a gente já começa a descobrir os bastidores
do que acontecia na trovoada. Porque aqui na história tem um tal de feixe de luz que segura a Torre Negra, é mais ou menos isso, tá? E existem uns carinhas lá que ficam jogando emanações mentais para destruir o feixe, é mais ou menos isso, para derrubar a Torre Negra. Não vou falar mais nada, mas é basicamente isso. E o Roland e a turma deles, o Catete, né? O Catete que eles formam, né? Catete é como se fosse unidos pelo destino, seria a expressão. Eles vão para esse lugar para tentar parar os caras, é mais ou menos isso. Daí, tirando isso, bom, eu não posso falar nada, porque tudo que eu falar vai ser realmente spoiler. O que eu posso falar é que, tipo assim, o final que o Stephen King deu para certas personagens, pro Jake, pra Susana, pro Ed, do Jake e do Ed eu acho que foram finais até normais. Eu acho que de Susana foi uma coisa meio forçada, uma coisa que eu achei até um egoísmo da parte dela, né? Mas Stephen King quis assim. Mas enfim. E o finalzinho mesmo da Torre Negra é um final bem clichê. É uma coisa que eu não imaginava que poderia ser tão clichê como foi o caso, tá? Eu pensei que fosse ser algo parecido com o final de Lost. Quem assistiu Lost, muita gente sabe que o Lost foi baseado em algumas partes no livro A Torre Negra, e eu pensei que o final de Lost ia ter um final muito parecido, aliás, que o final da Torre Negra ia ter um final parecido com o de Lost, e não foi o caso. Eu acho que essa foi a razão da minha decepção, porque eu gostei muito do final de Lost. E o final da Torre Negra não tem muito a ver com o final de Lost, é isso. E o final é previsível, assim, não é que é previsível, é um final clichê. É aquele final que você fala, é isso? Nossa, que legal. Então, como o próprio Stephen King admite, não foi um livro perfeito, não foi um livro que teve a sua história redondinha do começo ao fim, eu concordo. É um livro que vale a pena ser lido? Vale a pena ser lido se você é fã do Stephen King. Se você nunca leu nada dele, eu aconselho a ler primeiro Insônia, que é um livro que não tem muito sucesso entre os fãs, mas é um livro que é mencionado aqui, e tem uma personagem que faz parte do livro Insônia que tem um final que faz parte do final dessa história, que tem um elo muito forte entre esses dois livros. Então, se você quer ler alguma coisa do Stephen King antes de ler A Torre Negra, eu aconselho ler a Insônia de 1995 e A Hora do Vampiro, agora eu não lembro o nome. Bom, e que conta a história do Padre Callahan, que faz parte do 5º livro aqui, do 6º e também do 7º livro. E eu aconselho ler outros livros mesmo do Stephen King, ler o Iluminado, ler o Insônia. Não posso falar de muitos porque eu não li muitos, mas A Torre Negra não seria a primeira escolha não. E procurem, assim, não procurem saber antes da história. E tem um outro detalhe, para quem comprou os livros no Submarino, como foi o meu caso, na parte de trás de cada livro tem uma sinopse, tá? Não leiam esta sinopse, jamais. As dos dois últimos livros vocês podem ler, mas a dos outros livros não leiam, porque conta spoilers do último livro, para vocês terem uma ideia. E eu não sei que diabos quem fez essa edição, a Objetiva ou a Suma de Letras, por exemplo, nesse livro O Pistoleiro, o primeiro, tem coisas aqui que a gente não precisa saber. A gente só vai saber no 4º livro, por exemplo. Então não leiam a parte de trás dos livros para manter o suspense legal, tá? E é isso. Não ficou uma resenha, pelo que eu senti fazendo ela agora, não ficou uma resenha na altura que eu gostaria que ficasse, mas são os meus sentimentos sinceros com relação ao livro, tá? Aconselho a leitura, sim, mas quem não leu, leia antes alguma outra coisa do Stephen King, vários livros antes de se aventurar nessas 4.000 páginas, tá?
Não é uma leitura fácil, é uma leitura angustiosa em certos momentos. Tem horas que você tipo se sente até mais leve, tem horas assim que você dá risada, mas no geral é uma história cansativa. O último livro eu li basicamente em 5 dias, tá? São quase 900 páginas e eu resolvi dar uma corrida na leitura porque eu já conhecia bem a história dos 6 primeiros e não estava querendo dar muita pausa. Mas mesmo assim é uma história cansativa, você tem que estar com o espírito bem aberto para ler. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, tá? A julgar pelo que eu vi no Scooby, por exemplo, tá? Eu não acho que aquilo é parâmetro para leitura. Pessoal dá nota 5 assim para qualquer coisa que vê na frente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei se é só no Brasil. Não é questão de falar mal do Brasil, mas pelo amor de Deus, sabe? O livro é cheio de defeitos. Estão escancarados. Até Stephen King admite que tem defeitos, sabe? E o pessoal coloca 5 estrelas. E o final é clichê total, sabe? E o pessoal dá 5 estrelas em tudo. Daí vocês falam, poxa, tem que respeitar a opinião dessas pessoas. Eu não estou desrespeitando. Eu só não acredito, eu acredito que muitas vezes quando a gente faz uma resenha, eu acho que a gente fala às vezes mais com a emoção do que com a razão. Neste caso, eu não estou deixando a emoção falar tanto, eu estou falando mais com a razão. É por isso que eu dei nota 10 para o Pistoleiro, dei nota 3 para a Canção de Susana, nota 5 para Lobos de Cala, e para o último livro eu dou nota 7. Eu não vou dar uma nota... É uma nota 7. É um livro bom, é um livro legal, mas com algumas falhas, sabe? Então é isso. Às vezes eu acho que as pessoas elas não agem de má fé ao votar, ao darem as notas. Eu acho que elas simplesmente agem com a emoção. Ah, eu amo Stephen King, então eu vou dar nota 10 para tudo que ele escreve. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que essa saga é uma montanha russa, desde o nota 10 do primeiro livro até o nota 7 do último livro. Teve seus altos e baixos e vale a pena ser lida. Desculpem pela resenha longa, mas é a resenha de 7 livros e eu tive que abordá-los do que eu lembrava, né? De certa forma, e é isso, tá? Não espero que vocês tenham gostado tanto assim, porque foi uma resenha tensa, mas é o que eu tenho para dizer da série A Torre Negra. Então, até uma próxima resenha. Até mais.